Salve colega de leitura, firmeza, Marco na área. Estamos aqui finalmente para o último vídeo do desafio de 2012, que é para falar dos últimos 3 livros, respectivamente os livros de outubro, novembro e dezembro, que eu vou aproveitar que são livros finos para dar uma intercalada aqui nas considerações e a gente conseguir chegar a uma conclusão satisfatória em que eu consiga falar o suficiente. Enfim, sem mais delongas, se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber notificações e vamos lá. Livro de outubro, O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Esse livro é interessante. Ele é um pouquinho prolixo como Moby Dick, sendo que não da mesma forma. Por quê? Vamos entender. Basicamente é uma história dentro de uma história. A gente está falando aqui de Charles Marlowe, um cara que trabalha num barco e ele começa a conversar com os caras. Ele começa a fazer um monólogo lá, falando com os caras que estão no barco, pede para contar uma história, como ninguém fala nada, ele começa a contar de todo jeito. E assim começa a história do Coração das Trevas, em que ele pede a uma tia para conseguir um trabalho para ele e ela mexe uns pauzinhos, dá umas indicações e coloca ele para ser capitão em um barco a vapor em plena África. Então, o que acontece lá? Basicamente ele é um negócio meio chato, muito chato, porque ele está indo tratar com um negócio de marfim. Isso mesmo, aquele negócio que mata animais só para arrancar o chifre deles, ou as presas, não sei. E ele vai lá para ser um capitão justamente para trabalhar com isso. E ele precisa entrar em contato com um tal de Kurtz, que é um bichão lá dentro da companhia. Sendo que esse Kurtz tá lá para não sei aonde, no meio da selva. Tem gente que acha que ele morreu, tem gente que acha que não, ele tá meio separado da companhia, a companhia quer ele, porque afinal de contas ele é um bichão lá dentro e precisam pegar ele. E essa missão é dada justamente a Charles Marlowe. E ele arranja esse barco a vapor e vai para lá. O enredo em si é muito curto, verdadeiramente. Ele vai para um local, quer dizer, ele consegue a indicação, vai no local, viaja, pega documentos, indicações burocráticas, pega o barco dele, tripulação, vai-se embora para um determinado lugar, precisa fazer uma viagem por terra, afunda um barco dele de forma bem irresponsável, nem por querer. Ele fica ilhado um tempo lá numa das bases de operações de transferência, de caça e transferência de marfim, e depois vai em busca desse tal de Kurtz. Se a gente parar para tirar os excedentes, a história em si ela é muito curta, verdadeiramente. Porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Em determinado momento ele fica com medo que o barco, no meio do trajeto lá no rio, eles estão subindo o rio, em determinado momento eles começam a se deparar com tocos de árvores que estão debaixo do leito do rio. E ele tem medo que em determinado momento o barco raspe num toco desse e rasgue o metal e o barco afunde. Beleza, problema bem prático. Qual é o problema? É que ele ele entra numa filosofada, assim, começa a falar um bocado desse medo e vem trazendo outros questionamentos e tudo mais, que são coisas que na cabeça dele tem tudo a ver, na cabeça dele, que eu digo, do personagem Charles Marlowe, tem tudo a ver com aquilo que está acontecendo, que pode acontecer e de tudo que já aconteceu, mas que para efeitos práticos nem Floyd nem Country Boy, como diz o ditado. Então, tem muitos momentos assim na história, até o derradeiro momento em que ele vai se encontrar com Kurtz e as coisas começam a transcorrer por outro caminho. Então, a história começa um pouco monótona, depois ela acelera um pouco o passo, acelera um pouco o rumo, entram vários personagens, entram uma série de coisas. Personagens assim, bem secundários para terciários, porque basicamente a narrativa é toda em primeira pessoa. E o nosso protagonista aqui, o nosso herói, ele tá se lixando para as coisas que estão acontecendo ao redor dele. A galera trata ele como se ele fosse um oficial e ele
não se esforça tanto para entrar no papel. Enfim, o livro é bom, não é ruim não. Eu gostei, não digo se recomendo, mas enfim, se tiverem curiosidade para dar uma olhada, Coração das Trevas, inclusive, ele fala isso pelo fato de ele estar no meio da savana, no meio da selva lá. Se passa no início do século XX, a propósito. Próximo livro, O Apelo da Selva, de Jack London. Esse é um daqueles livros que eu tenho um sério problema com o título. Por quê? Porque esse título, O Apelo da Selva, ele não faz exatamente muito sentido assim não, sabe? O que é a história? Nossa, esse livro aqui eu li de peito aberto e gostei muito. A história é sobre Buck, um cachorro, ou seja, nosso protagonista é um cachorro. E o que acontece nessa história? Buck é um cachorro muito bem vivido. O dono dele é um juiz e em um determinado momento o criado desse juiz, vende o cachorro para arcar com uma dívida de jogo. E esse livro se passa em plena corrida pelo ouro nos Estados Unidos. Eu não sei precisar se no início do século XX ou final do século XIX. Ele é domado por um cara lá e então entregue a uns caras aí para servir de cachorro de tração. Que é isso? É esse tipo de cachorro aqui, que você vê na capa, que é justamente aqueles cachorros que são selados e presos a um trenó ou a um trenó, alguma coisa parecida para sair carregando carga em regiões geladas. Ele vai passando de mão em mão, de dono em dono, vai aprendendo como é a vida no meio desses cachorros, tanto cachorros selvagens quanto cachorros não tão selvagens, meio que domesticados, meio que não tão domesticados, não tão selvagens, é uma espécie de meio termo. Vai encontrando diferentes tipos de cachorros e cadelas também, em que eles vão meio que se acostumando a essa vida dura, que é essa vida de cachorro puxador de peso nessas regiões geladas. Ele vai mudando de dono de vez em quando, vai tendo uma vida mais difícil, uma vida mais fácil, enfim. A história funciona num crescendo, de certa forma. Ela começa bem branda, depois ela fica agitada, bastante caótica, depois ela vai tomando um prumo à medida que ele vai se acostumando a essa vida mais bruta, essa vida mais dura, em que ele tem que brigar para conseguir as coisas dele, e depois quando muda de dono fica um negócio meio esquisito, aí vai ficando um negócio assim, gerando uma certa ansiedade por causa de coisas que ele vai sofrendo, coisas que ele vai passando, até que em um determinado momento vão acontecendo umas coisas legais que dão uma apreensão, dão um alívio, dão um negócio assim e tal, dão uma certa dúvida. E em todo esse momento, o que é esse apelo da selva? Bom, o título original é The Call of the Wild, que seria o chamado do selvagem, ou a gente poderia chamar de o chamado selvagem. O que seria o chamado selvagem? O que seria esse chamado? Seria o apelo selvagem que a natureza animal faz a determinados animais quando eles saem do seio doméstico e vão para o meio selvagem, né? Eles deixam de ser domésticos, viram bichos ali que tem que caçar para conseguir as coisas deles, tem que lutar com semelhantes ou bichos diferentes para conseguirem território, para conseguirem comida, para conseguirem o que querem, ou seja, para sobreviver no meio selvagem. É por isso que eu não gosto desse título, O Apelo da Selva. Eu acho ele muito bizarro, mas de um modo geral o livro é muito bom. O livro é muito bom. Lá pela metade, mais ou menos, passa uma sensação de que o final já é esperado, você já sabe o que vai acontecer. Mas até lá rolam umas coisinhas assim que dão esse final um sabor diferente, um sabor interessante. As coisas acontecem de um jeito, digamos assim, previsíveis, mas ao mesmo tempo interessantes. É um livro muito bom, recomendadíssimo. Livro de dezembro, Carrie, de Stephen King. Então, há alguns anos atrás, eu assisti um filme chamado Carrie, a Estranha.
no cinema. Depois eu vim ficar sabendo, depois ou foi antes, não lembro, que era um filme inspirado num livro de Stephen King. Achei muito massa. Descobri ainda naquela época que existiam vários filmes já criados em cima desse livro aqui, relativamente antigo. E sobre o que é a história? A história é sobre uma garota que é filha de mãe solteira, vamos usar esse termo. Ela vive só com a mãe, em que essa mãe ela é uma fanática religiosa que acredita em umas coisas bem assim, uma versão fanática, assim, um negócio bem exclusivo, bem seita mesmo dentro do cristianismo. E não é nada protestante nem católico, não. Ela chega ao ponto de chamar os católicos e protestantes de hereges, coisa do tipo. A mãe dela, no caso, Margaret White. E Carrie White é justamente uma garota criada nesse ambiente em que a mãe não apresenta as coisas do mundo para ela, porque tudo é pecaminoso, e ela passa pela primeira menstruação dela aos 16 anos. Quando isso acontece, ela fica tão apavorada, primeiro ela fica tipo sem entender o que está acontecendo. Até que as meninas começam a jogar, ela está no vestiário feminino, nua, junto com várias outras meninas. As meninas começam a jogar vários tampões e vários mods nela. E quando ela vê o sangue saindo dentro dela, ela pensa que ela está morrendo. Então uma professora de educação física chega lá, tenta dar um auxílio e tudo mais. Ela mostra isso pra mãe, e a mãe dela tem uma relação muito louca para tudo que a filha dela faz, que ela pensa que é pecaminoso, alguma coisa assim, tem que passar horas e horas a fio rezando, pedindo perdão, e a visão de Deus dela é aquele Deus extremamente vingativo, em que tudo que você faz é uma coisa pecaminosa e você tem que rezar, porque senão você vai queimar no fogo do inferno e blá, aquela coisa toda. E isso vai criando uma ansiedade, na realidade vai piorando, porque o que acontece? Desde que Carrie é criança, por causa dessa criação louca dela, ela sofre bullying na escola, e sempre foi assim. Quando chega na adolescência não é diferente, ela vai sofrendo isso, sendo que no meio tempo ela vai descobrindo que tem poderes. Que poderes? Telecinese, mover coisas. Então ela meio que sente que a coisa está que a coisa não é exatamente a imaginação dela, quando ela faz o cinzeiro do direito ao voar, e quando ela deseja profundamente que o menino que está fazendo bullying com ela, uma criança de 8 anos ou 10 anos, fazendo bullying com ela, cai da bicicleta e ele cai, se estrupia todo e começa a chorar. Aí ela percebe que tem poderes. E ela começa a desenvolver isso, e a história termina de forma explosiva. Literalmente. Bom, eu não posso entrar em maiores detalhes. Essa história ela acontece de um jeito muito interessante. Só para dar um exemplo. Aqui na página 16, a história vai acontecendo de um jeito tal, e aparece um trecho de um livro. E diz aqui, do livro, diz o nome do livro, The Shadow Exploded, página 54. Aí passa o trecho do livro. Chega aqui, acaba, a história continua. Então, são trechos de entrevistas, trechos de jornais, audiências com delegados, com juízes, com advogados, trechos de livros, trechos muito específicos, que à medida que a história vai passando, o que acontece? Narra um pedaço da história, aí entra um trecho do livro que complementa aquilo. Então, esses trechos extras, que são justamente do futuro, após os acontecimentos do livro, eles entram para explicar uma situação da narrativa ou para fazer uma prévia do que está para acontecer ali. E assim a história vai se desenvolvendo. O que nós sabemos desde o início do livro? Que Carrie foi responsável por um incidente que resultou na morte de centenas de pessoas. Ao longo do livro, nós vamos descobrindo que isso tem alguma coisa a ver com seus poderes. Agora, como isso acontece? E é aí que vai se desenrolando a história,
sendo contada parcialmente por sobreviventes dessa tragédia. É um livro muito massa. Uma coisa que eu gostei muito de ler esse livro é porque as cenas do filme que eu vi, várias cenas, assim, 80%, 90% das cenas, elas aconteceram exatamente, foram feitas exatamente como está nesse livro. Então, eu visualizei vários momentos. Apesar de ter assistido alguns anos atrás, ainda me lembrava de alguns momentos bastante específicos, até porque quando você entra em contato com o estímulo, com a informação, você acaba se lembrando. Então foi mais ou menos assim. Eu gostei muito, muito massa essa história. Eu recomendo muito. A única coisa que eu não gostei desse livro, dessa tradução, esse livro é de 83, a única coisa que eu não gostei dele foi a tradução. Dá para perceber que alguns trechos aqui foram traduzidos literalmente do inglês, que se você não tiver um certo domínio da língua inglesa, você fica perdido ou perdida na compreensão. Fora isso, o livro é maravilhoso. Chegamos então ao final da nossa maratona, com os últimos livros de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Meu Deus, fico cansado só de contar. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilhe para espalhar a palavra. E se gostou, tiver coisas para comentar aí, comente. Vamos interagir aí, né? Conversar, bater um papo, se for o caso. E acabou. Por enquanto. Então, ano que vem tem mais. Eu espero que vocês passem uma ótima virada de ano. Divirtam-se. Bebam com moderação. Comam com moderação. E se comerem muito, não culpem a balança. Então, é um prazer estar de volta. Eu espero que todos tenham saúde e paz nesse ano que vem. Será um ano difícil, mas vamos que vamos, não é? Terapia existe para isso. Boas leituras e até os próximos vídeos.